Fala pessoal, vocês não me acompanham que eu tô pedindo nas Europa, hein? Hoje o passeio é diferente, hein? Estamos aqui no Museu da Guerra, em Karlovac, na Croácia, onde na década de 90 aconteceu a Guerra da Croácia, onde teve a separação e veio se tornar Croácia. Senhoras e senhores, convido vocês a embarcar comigo numa jornada pela história recente da Croácia, marcada por dor, resistência e reconstrução. Esta é a história contada pelas paredes do Muzej Domovinskog Rata Karlovac, o Museu da Guerra pela Pátria, situado na cidade de Karlovac, uma das mais duramente atingidas durante a Guerra da Independência da Croácia. O museu está localizado no topo da colina Turanj, um ponto estratégico que testemunhou décadas de conflitos, mas que se tornou símbolo da luta croata pela liberdade. A própria construção do museu é emblemática. Foi erguida sobre as ruínas do quartel militar que ali existia, frequentemente alvo de bombardeios durante a guerra. Os buracos de bala ainda visíveis em algumas estruturas foram mantidos intencionalmente, como cicatrizes abertas da história. Mas para entender a importância desse local, precisamos voltar um pouco no tempo, até os estertores da Iugoslávia. No final da década de 1980, a Federação Iugoslava começou a ruir. A Croácia, uma das repúblicas federadas, buscava maior autonomia. As tensões étnicas, políticas e econômicas se agravaram rapidamente. Em junho de 1991, a Croácia declarou sua independência da Iugoslávia. Essa decisão foi recebida com resistência por parte da minoria sérvia que vivia no território croata, e também pela liderança política da Sérvia, que dominava o exército iugoslavo da época. Assim começou o que os croatas chamam de Domovinski Rat, ou Guerra pela Pátria. A cidade de Karlovac, localizada no centro-sul da Croácia, próximo à fronteira com a Bósnia e Herzegovina, tornou-se rapidamente envolvida nos combates. As forças sérvias, apoiadas pelo Exército Popular Iugoslavo, tentavam conquistar esse ponto para dividir o território croata e isolar a capital, Zagreb. Karlovac foi sitiada e bombardeada intensamente entre 1991 e 1995. O museu nos mostra esse cenário com riqueza de detalhes. São fotos, documentos, vídeos, armamentos, uniformes e testemunhos de civis e combatentes. Um dos destaques do acervo é a coleção de veículos militares usados tanto pelas forças croatas quanto pelos sérvios. Tanques destruídos, transportes blindados e aviões de combate contam uma parte silenciosa, mas poderosa, da narrativa da guerra. O sofrimento da população civil é uma das partes mais comoventes da exposição. Civis passaram anos em abrigos subterrâneos, sem eletricidade, sem água, sob bombardeios constantes. Crianças assistiram à guerra pela fresta das janelas e muitas vezes foram forçadas a fugir com as famílias para campos de refugiados. Com recursos mais de 20 mil pessoas morreram no conflito. Resistiu centenas de milhares foram a criação da Guarda Nacional. No entanto, a guerra não foi apenas as Forças Armadas da Croácia, foi também o nascimento essencial para consolidar a independência do país, que as forças croatas reconquistaram grande parte do território ocupado. Representou incluindo a região ao redor de Karlovac. O museu dedica uma ala especial a essa operação militar, considerada a maior e mais bem-sucedida ofensiva da guerra. Mapas, registros militares e objetos de soldados ajudam a contar essa história.
Além da dimensão militar, o museu também aborda a reconstrução. Após o fim da guerra, em 1995, Karlovac teve de renascer das cinzas. Infraestruturas destruídas foram reconstruídas. Famílias voltaram às suas casas. O museu também presta homenagem aos esforços de reconciliação e reconstrução nacional. Destaca projetos sociais, culturais e educacionais que ajudaram a restaurar o tecido da sociedade croata. Hoje, o Muzej Domovinskog Rata Karlovac não é apenas um lugar de memória. É um símbolo de identidade, resistência e resiliência. É visitado por veteranos, estudantes, turistas e pesquisadores, todos em busca de compreender o que foi aquele conflito e o que ele representa para a Croácia moderna. O museu também convida à reflexão. Em tempos em que o mundo ainda presencia guerras e divisões, a história da Croácia serve de alerta e lição. A guerra é sempre uma tragédia humana, mas também pode ser o berço de uma nova esperança, de um novo começo. Ao sair do museu, somos lembrados de que a paz é uma construção diária e que a liberdade conquistada com tanto sacrifício deve ser valorizada. Em Karlovac, onde os tiros já não ecoam e as crianças voltam a brincar nas ruas, a memória permanece viva, não para alimentar o ódio, mas para que jamais se repita. Essa é a função do Muzej Domovinskog Rata Karlovac: preservar a verdade histórica, honrar os que lutaram e sofreram e ensinar às novas gerações o valor da liberdade e da paz. Quem nunca viu um cenário de guerra, uma guarita, uma